Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek, e hoje trago-vos aqui dois jogos da coleção Pocket da Devir. Estou a falar de Winter e Regine. O Winter pertence à coleção Pocket e dentro da coleção Pocket temos a coleção Four Seasons, as 4 estações, portanto vai ser o outono, o verão e a primavera. Já aqui tinha falado de mais jogos Pocket, é uma linha que está a crescer bastante e que é ideal para levar em viagem, ou levar para a escola, ou levar para um café para estar a jogar com os amigos. E eu vou explicar mais ou menos, aqui de forma muito leve, como é que se joga cada um destes dois jogos. Vamos começar aqui pelo Winter. Portanto, o Winter é esta pequena caixinha, nós abrimos, tem o livro de instruções, aqui em português, existem outras línguas, e depois temos um baralho de cartas e as tokens de flocos de neve azul escuro e azul claro. O Winter, como podem ver aqui, é um jogo para 2 jogadores, maiores de 8 anos, com uma duração média de 10 minutos. E a preparação do jogo é apenas esta que vocês estão a ver aqui. Então, temos um baralho e temos 2 montinhos de flocos de neve azul claro e azul escuro. O jogo tem apenas 2 fases, a fase de congelar e a fase de descongelar. A fase de congelar só podemos fazer uma coisa, ou colocar uma carta na mesa, ou colocar uma fichinha sobre uma carta ou um conjunto de cartas. A fase de descongelar já tem mais coisas, mais opções, mas nós já lá vamos. O primeiro jogador vai então tirar uma carta e colocá-la na mesa. Simples, nada que saber. Agora é a vez do segundo jogador. O segundo jogador tira uma carta e ele agora vai decidir como é que vai colocar a carta. Quais é que são as regras de colocação de cartas? As colocações de cartas têm que ser sempre feitas com a carta na vertical. Podemos rodar a carta 180 graus, ok? Tanto para um lado como para o outro. Nunca podemos a 90, porque ela depois fica deitada. Nunca podemos colocá-la nos cantos. Ela tem que ficar colocada de forma a que criem um conjunto de 4 flocos de neve, ok? Nesta fase não importa as cores. Vamos supor que eu colocava assim, o turno a seguir, ele se quisesse podia colocar assim, ok? Porque faz o conjunto de 4. Eu, vamos supor que sou o segundo jogador e eu vou colocar, viro-a e coloco aqui. Porque nós pontuamos e colocamos fichinhas quando juntamos 4 iguais. Mas eu neste turno ou coloco a carta ou coloco a fichinha. Portanto, eu a seguir já posso colocar aqui uma fichinha. O fim do jogo termina quando já não houver fichinhas nas cartas e ganha quem tiver mais fichinhas na mesa. Ok? Mas isto já lá vamos. Portanto, eu jogo assim e decido ficar. O segundo jogador decide então, sempre ao segundo jogador decide então a cor com que quer ficar. E eu fico com as azuis escuras e o meu oponente fica com as azuis claras. O meu oponente joga novamente. Tira uma carta e ele o que é que faz? Não pode fazer grande coisa. Isto não está muito famoso para ele. Portanto, ele decide fazer assim. Vira ao contrário e coloca aqui. Agora sou eu posso fazer assim, por exemplo. Ou então, se eu não quisesse jogar a carta, eu podia fazer assim. E então é o meu oponente. E o meu oponente, imaginem, faz assim. E eu seria a seguir. Vamos colocar isto só um bocadinho aqui mais para cima. E eu então jogava e, sei lá, posso fazer assim. O meu oponente é a vez dele e ele coloca uma fichinha. E seria assim sucessivamente nesta fase. De um lado e do outro, de um lado e do outro. Colocar a carta, colocar a fichinha. Colocar a carta, colocar a fichinha. Vamos então acelerar um bocadinho o processo para passar para a fase de descongelação. Portanto, vamos supor que o jogador azul coloca aqui a última carta. A primeira fase de congelar termina. Passamos para a fase de descongelar e serei eu a jogar. O que é que podemos fazer nesta fase de descongelar? Uma de 3 coisas. Podemos mover uma carta para outra posição e colocar... E temos de colocar pelo menos uma ficha, ok? Portanto, eu posso mudar de sítio, mas tenho, no sítio onde eu puser, o sítio novo, onde eu puser a carta, tenho que fazer os 4 flocos de gelo com a mesma cor. Retirar uma carta da mesa, removê-la de jogo, ou retirar uma ficha da minha cor, ok? O jogo termina quando ficar apenas um com fichinhas na mesa e será esse o vencedor. Serei eu a jogar... Eu vou tirar esta carta daqui. Agora, vou removê-la ou vou mudá-la de posição? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Não conseguindo fazer nada, removo-a de jogo. É o meu jogador, o meu oponente. Portanto, o meu oponente pode fazer assim. E coloca uma fichinha. Sou eu. Eu, por exemplo, posso simplesmente fazer isto. Se eu remover esta carta, criámos aqui uma divisória, ok? O que é que acontece? Criámos uma espécie de 2 ilhas e temos que eliminar tudo o que está na ilha mais pequena, que será esta, ok? Se for 2 ilhas da mesma cor, do mesmo número de cartas, o jogador que
removeu a carta, o jogador ativo é que escolhe. Neste caso eu não posso escolher, eu tirei esta carta, estas cartas daqui e as tokens são removidas. Neste caso tinha uma token cada um marcador cada um, ficamos os dois a perder. Portanto é o meu oponente, o que é que ele iria fazer? Então, removei esta, serei eu. Também não há nada que eu possa fazer. Removia, é ele. Portanto, ele é obrigado a tirar uma fichinha. Portanto, ele tira esta. Eu, como não posso fazer mais nada tão bem, que eu não posso remover cartas que tenham fichinhas em cima, atenção, muito complicado. Portanto, eu removo esta, será o meu oponente. O meu oponente agora está com um grande problema. Ou tira esta carta, ou tira uma fichinha. De qualquer forma, ele vai perder. Porque se ele tira esta carta, cria uma ilha e elimina a própria ficha. Se ele tira a ficha, ele perde a ficha, mas dá uma oportunidade a mim de fazer mais combos. Portanto, ele sacrifica. Se ele tira, isto acaba por ser descartado. Sou eu e estou mal. Muito mal. Tiro esta. O meu adversário, ele podia fazer isto, mas estava-me a dar uma fichinha a mim. Portanto, removo a carta, serei eu, e eu não tenho mais nada para fazer. Vou tirar a minha última fichinha e o meu oponente ganha o jogo com duas fichas da sua cor. E é isto, de forma muito simples. A primeira parte é tabuleiro modular, tentarmos criar ali uma estratégia para depois podermos usar na segunda parte do jogo. Vamos passar então ao Regine. Regine é um jogo de 2 a 4 jogadores, maiores de 10 anos, mais ou menos uma duração de 30 minutos. Portanto, pessoal, temos aqui o setup para 3 jogadores de Regine. Regine é um jogo de bluff, um jogo de apostas, em que temos que tentar ganhar estes naipes que aqui estão no centro da mesa, usando as cartas que temos na mão. Portanto, é dado 4 cartas a cada jogador. O baralho central está aqui onde podemos descartar a nossa mão e buscar cartas novas. Já vou explicar. E aqui as fichas de pontos de aposta dupla. E aqui o naipe da rainha, por exemplo, ganha este naipe quem tiver mais rainhas. Aqui ganha este naipe quem tiver mais bobos. Aqui ganha este naipe quem tiver mais pares ou triplas. Por exemplo, isto é os pontos que cada um dá, não é? 1, 2, 2, 2, 1. Quem tiver aqui um par ganha 1 ponto. Quem tiver aqui uma tripla ganha 2 pontos. E 2 pares também dá 2 pontos. Só que os 2 pares vencem uma tripla e uma tripla vence um par. Se tivermos uma quadra, a quadra vale o mesmo que um par, ok? E depois temos aqui o que é que contabiliza? O total de pontos que temos na mão. Se for 31 certinhos, dá 2 pontos. Se for entre 40 a 32, dá 1 ponto. Se a nossa mão a soma nem chegar a 31, nem sequer é contabilizado, ok? Nós temos de ter sempre 4 cartas na mão. Podemos jogá-las viradas para baixo para manter segredo ou revelá-las, e elas têm poderes, como vocês podem ver aqui, que eu já vou explicar o que é que cada poder faz. E nós temos que ir apostando fichazinhas em cada naipe. Os naipes são resolvidos por ordem. Esta é a ordem, ok? E vamos apostando pontos daquilo que poderemos ganhar. O jogo de Regina tem 3 fases. A fase 1 é construir a mão, a fase 2 é apostas e a fase 3 é a resolução. A fase 1, construir a mão, também é dividida por etapas. A etapa A é trocar quaisquer cartas da mão. Portanto, eu tenho uma rainha que me daria uma boa possibilidade para ganhar ali, tenho um joker que me daria uma boa possibilidade de ganhar ali. Portanto, vamos supor que eu desfaço-me destas 2 cartas. Eu descarto e compro 2, bisco 2 do deck. Portanto, nada mal se uma outra rainha. E, meus amigos, eu tenho 31 pontos. Portanto, com 31 pontos, eu posso ganhar aqui este naipe, com um valor de 2. Posso ainda, como tenho 2 rainhas, ter a possibilidade de ganhar ali a rainha, e se for a única ter um joker, até posso ganhar aqui. Tenho apenas um par, que neste naipe não me dá grande coisa. Portanto, eu fico assim. E passo o jogador à minha esquerda, irá fazer a mesma coisa. Os outros jogadores estão bem, assim por ordem, se querem trocar qualquer carta ou não. Eu esqueci-me de dizer que, com qualquer momento nesta fase de troca, se alguém disser já não há alterações, ninguém pode trocar cartas. Eu posso começar esta ronda com uma mão espetacular e dizer assim, ninguém troca. Como eu fui o primeiro jogador, o jogador ativo, ninguém troca nada. Mas se for num turno em que eu troquei, não posso dizer já ninguém troca, porque eu troquei, tenho que dar acesso aos outros jogadores a trocarem também, ok? Depois, a etapa B, jogar uma carta na mesa para adicioná-la à sua combinação. E atenção que eu posso fazer isto em qualquer ordem, ok? Portanto, eu posso, se quiser, jogar uma carta em cima da mesa e usar o poder dela. Se eu decidir jogar uma carta na mesa, virada para cima, ela usa a sua habilidade. Neste caso, o bobo de acordo. O que é que o bobo de acordo faz?
Aquilo que eu expliquei há pouco, quando alguém diz não se pode fazer mais trocas e toda a gente tem que passar para a fase seguinte, o bobo faz com que isso seja impedido. Ou seja, eu tiver esta carta na mão, eu posso jogá-la e fazer a minha troca, ok? Esta carta aqui, camponês, o jogador no meio é um oponente e esse oponente escolhe uma carta que tem na mão e coloca a virada para cima na mesa e aplicar o seu efeito, ok? Portanto, eu forço o jogador a jogar uma carta virada para cima. Depois temos aqui o assassino. O jogador pode eliminar uma carta que está na mesa. Pode estar virada para cima ou para baixo, não importa. O dono da carta tem que eliminar essa carta e tirar uma nova carta do baralho, ok? A cortesã. O jogador escolhe uma carta que esteja virada para baixo na mesa. Pode ser minha, pode ser de outro jogador. E revela. Vira para cima. E o efeito é aplicado. Se houver algum. E pode ser em qualquer... mesmo não seja a vez desse jogador, ok? Portanto, o arauto. O jogador que usar esta habilidade olha para a carta no topo do baralho comum, não mostra essa carta a ninguém e decide se deseja trocá-la por uma carta, por esta carta, ou seja, mudá-la de sítio. Ou seja, a carta que está em cima do baralho vem para o lugar desta e esta é descartada. A carta nova tem que ser virada para cima e aplicar o efeito. Se eu jogar esta carta, vir o início, a primeira carta, e não me agradar e não quiser fazer a troca, mantenho o arauto e a carta que está lá em cima vai para o fundo do baralho, ok? Depois temos o cavaleiro. Ou seja, quem jogar isto no meio é um oponente, esse oponente deve descartar uma carta da mão e tira uma nova do baralho. Depois, por último, temos a rainha que vale 10, mas não tem poder, ok? Estas são as habilidades das cartas. A qualquer momento, eu também posso dizer passo, não me apetece trocar, não me apetece fazer nada, não significa que eu passo, eles fazem as trocas e eu não posso trocar outra vez. Esta fase só termina, que é a fase 1, só termina quando todos os jogadores de forma consecutiva disserem passo. Portanto, quando eu digo assim, não se pode trocar mais cartas, não significa que não possa haver cartas a ser jogadas em cima da mesa, ok? Ou seja, já não há alterações, significa que não podemos trocar cartas com o deck central, mas podemos jogar cartas em cima da mesa para obter os seus poderes. Portanto, quando todos os jogadores disserem passo de forma consecutiva, passamos para a segunda fase, que é a fase das apostas. Portanto, vamos aqui à primeira fase. Eu já troquei duas por aquelas duas. É a vez daqui deste jogador. Este jogador diz assim, eu não quero trocar cartas, não há alterações. Não há alterações, este jogador também já não pode trocar nada. E eu também, se quiser voltar a trocar, também já não posso. Então o que é que eu posso fazer? Ou passo, ou jogo uma carta virada para cima. E neste caso vou jogar o cavaleiro. E o que é que o cavaleiro faz? Como já tinha explicado, o cavaleiro tem a habilidade de nomear um oponente. Ele deve descartar uma carta da sua mão e por uma carta nova. Portanto, eu nomeio aqui este oponente. Ele olha para a mão dele, não interessa, nós não sabemos, descarta uma e compra uma. Pronto. Já fiz a minha parte. É aquele oponente. Aquele oponente pode jogar cartas em cima da mesa, pode passar... o que é que ele pode fazer? Ele decide jogar esta aqui. O que é que esta faz? Esta é assassino. O jogador elimina uma carta que está na mesa, independentemente de esteja virada para cima ou para baixo. O dono da carta elimina... tira uma nova carta do baralho. Portanto, ele decide eliminar esta, mata-me o meu, e tira uma nova carta do baralho para a minha mão. Ora que bom! Eu, aliás, eu há bocado estava a dizer que tinha 3 rainhas, mas isto não é rainhas, é princesas. Portanto, eu não tenho rainhas, eu joguei mal, ok? Portanto, eu estava cafezada que tinha rainhas... mas não, tenho 3 princesas. Isto é preciso ter muito cuidado, que as rainhas e as princesas são iguais. A rainha tem a diferença de não ter habilidade, ok? Mas ainda posso ir ali aos 31. Portanto, ele jogou a parte dele. Este jogador passa, eu passo e aquele jogador passa. Portanto, pomos todas as cartas assim, viradas para baixo. E vamos para a outra fase, que é a das apostas, ok? E então as apostas, sou o primeiro jogador, o jogador ativo. E vamos começar pelas rainhas. Eu estava na fezada de que tinha rainhas, enganei-me. Portanto, eu não vou prestar ali nada. Este jogador vê a mão dele e diz, eu também não me quero mexer ali, não vou arriscar. Pode fazer bluff e dizer que tem rainhas e no fundo não tem. Vem aqui ao outro jogador e o outro jogador aqui, à minha direita, tem 3 rainhas. 3 rainhas. Portanto, este jogador faz a aposta tirando o marcador e colocando aqui, apontado para ele, que é para sabermos que foi ele que fez a aposta. Como ninguém, eu posso ir aqui por cima dele e apostar, mas eu não quero. Ele também não quer, portanto, ele, como não tem nenhuma contra-aposta, automaticamente, sem revelar, ganha logo 2 pontos. É o ponto da aposta dele e o ponto que está na carta. Já tem 2 pontos, ok? Vamos ao bobo da corte. Portanto, o bobo da corte serei eu. Eu sei que tenho um bobo da corte, portanto, eu tendo um bobo da corte, sinto-me bem, vou entrar nesta aposta. Este jogador diz... também tenho um bobo da corte, ou não sabemos. Força nisto, este jogador, não me vou meter nisto. E eu estou com muita fezada e digo, vou dobrar a aposta. Ou seja, se eu ganhar esta mão, ganho 1 ponto, mais 2, ok? E deixamos assim.
Portanto, vamos aqui a este, sou eu outra vez, eu tenho uma tripla. Portanto, posso ganhar aqui 2 pontos e eu vou dentro, este jogador diz que não quer, este jogador, eu também tenho uma tripla. Vamos lá. Então, ninguém dobra apostas, ficamos por ela. E eu aqui digo que, ok, também estou na onda disto, aposto, e este jogador também, vamos lá. Sinto-me confesada. Vamos apostar. Então vamos aqui primeiro ao bobo da corte. Revelamos todas as nossas mãos, em cima da mesa, para toda a gente ver. Ok? Este jogador faz o mesmo, já ali tinha um 5, adicionam 6, adicionam 6 e adicionam 1. Temos um empate, porque ele tem um bobo da corte e eu também. Mas, em caso de empate, ganha quem tiver as cartas mais altas. Eu tenho 31 pontos. Este jogador tem muito menos. Portanto, eu ganho as apostas efetuadas aqui. Então, quanto é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar o valor das apostas, que é este, que é 1. Tiro já para mim 1. Mais o valor das apostas vezes 2, que será 4. Ok? Eu fico à aposta também do meu oponente. Portanto, 4. Eu tenho aqui 1, faz 5. Troco aqui por uma fichinha de 5. Já tenho 5 pontos. Ok? Isto é removido. Fecha. Agora é entre mim e ele. Esqueci-me de revelar aqui as cartas do meu oponente. Portanto, ele tem 3 rainhas e um assassino. Portanto, tem 35 pontos. 3 pares, eu tenho uma tripla, Neste caso, temos aqui um empate. Em caso de empate é a mesma história. Quem é que tem as cartas de valor mais alto? Neste caso, a hierarquia conta. As rainhas valem mais que tudo o resto. Neste caso, ganha ele, porque tem uma tripla, mas a tripla dele vale mais que a minha. Além de que esta carta também vale mais que o Joker. Portanto, isto é dele. E agora, por fim, vamos aqui aos 31. Eu tenho 31 pontos certinhos. Este senhor tem 35. Quem é que pontua? Portanto, 31 eu ganho automaticamente. Não há hipótese. Se nenhum dos dois tivesse 31 pontos, era quem tivesse o valor mais alto, compreendido entre 40 e 32. Portanto, eu vou ganhar... ele tem um valor realmente mais alto, mas eu acertei no 31. Portanto, eu vou ganhar 2, 3, 4, mais 4 pontinhos. Portanto, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. 9 pontos, 4 pontos, 0 pontos. Ninguém atinge os 31 pontos, volta-se as cartas todas ao contrário, tira-se as cartas daqui, o dealer passa a ser o jogador à direita, baralha tudo, dá 4 cartas a cada jogador e volta-se a jogar novamente até que alguém atinja ou ultrapasse os 31 pontos. Pessoal, estas são 2 sugestões aqui de Advir, da linha Pocket. Existem já várias dessa linha, são variados, divertidos, uns melhores que outros, uns que agradam mais a uns tipos de jogadores, outros a outro tipo de jogadores. A linha não para de crescer e está a fazer muito sucesso por serem portáteis e serem bastante diferentes entre si. Fica aqui a nossa sugestão, fica aqui um pouco do tutorial das regras de cada um. Já sabem, somos criadores de conteúdo independente, precisamos do vosso apoio, da vossa partilha. Sugiram aí jogos nos comentários. Bons jogos, bons filmes, boas leituras. Até à próxima!